Família do Reino, e aí, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Então, assim, eu vim entregar uma mensagem aí pra você, tá? E eu senti no meu coração, tá? Só que primeiro eu vou começar com uma história. Existia uma cidade, tá? No lugar que existia uma igrejinha lá, né? Uma cidade interior, tá? E tinha muitos crentes, né? Muitas pessoas. Só que a barragem, de lá existia uma barragem e essa barragem estourou, tá? Só que a barragem estourou e saiu devastando aquela pequena cidade, tá? E tinha um jovem muito crente, muito, ele tinha muita, ele cria muito em Deus, tá? E aí passaram algumas pessoas de barco, ele estava em algum lugar e algumas pessoas passaram de barco e chamaram ele. Falaram: vem, entra dentro do meu barco, vem, vem, a gente está aqui para te salvar. Tá? E aí essas pessoas tentaram. E aí vieram também um barco de bombeiros chamando: vem, vem, vem pro nosso barco, pula, né, pro nosso barco. Que nós estamos aqui passando para resgatar as pessoas, para salvar as pessoas, né? E esse jovem senhor falou: não, eu creio que Deus ele vai vir aqui, vai me salvar. Eu creio, eu tenho fé que ele vai me salvar, tá? Então, enfim, passaram outros barquinhos também e ele não aceitou. Enfim, esse senhor morreu, tá? Ele morreu, a água subiu o nível demais e ele não conseguiu sobreviver, tá? Então, o que leva dessa história? O que eu queria te mostrar, o que eu quero te mostrar é a diferença entre a fé e a negação, tá? E qual que é a diferença, tá? A negação é quando você nega a realidade, tá? A negação é quando você nega os fatos que você precisa de colocar em prática. E a fé é onde que você acredita que no final vai dar certo. Só que se alguma coisa der errado no meio do caminho, você vai ter que recalcular a rota, tá? Se tá dando tudo errado, significa que não chegou ainda o final, tá? Então, esse jovem senhor, ele morreu, tá? Por quê? Porque ele estava praticando uma fé morta, tá? Porque uma fé isenta de atitude, ela é morta, ela não tem validade nenhuma. Assim como diz a Bíblia, né? A fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente desagrada a Deus, por quê? Porque a gente está praticando uma fé morta, isenta de atitude, ou seja, está negando a fé, está vivendo uma negação. Tá? Aí que está a diferença entre negação e fé. Tá? Então, e aí ele chegou diante de Deus. E aí o que foi que aconteceu? Eu falei: mas eu morri, mas eu fiquei te esperando, Senhor. Eu fiquei te esperando você, para você me salvar. E aí Deus falou assim: sim, eu fui te salvar sim, tá? Quem foi lá, passou no primeiro barco, era eu que estava lá, te chamando, te chamei, te chamei. Depois eu passei no segundo barco, né, como bombeiro, te chamei, vem pra cá, e você não aceitou, ok? Então, infelizmente, você morreu porque você não aceitou os fatos, você não aceitou eu usar uma ferramenta, usar pessoas para falar com você, sendo que eu trabalho assim muitas das vezes, tá? Quando as pessoas não têm um contato diretamente comigo, eu uso pessoas para falar com você, e isso aconteceu e você chegou a morrer, tá? Então é isso que pode estar acontecendo na nossa vida, na sua vida, em alguma área, em qualquer área da sua vida, tá? Às vezes você tem uma fé que alguma coisa vai se resolver, sabe assim, na sua vida. E aí o que Deus ele nos mostra nisso? Que ele usa vários meios, tá? Ele usa pessoas, usa até animais, bichos, tá? Para falar conosco, tá? Usa até o nosso próprio inimigo, usa aquelas pessoas que realmente a gente não quer do nosso lado. Às vezes ele usa essas pessoas para falar com a gente, tá? Só que como às vezes a gente está embriagado emocionalmente pelo algum problema do passado, por alguma coisa que aconteceu, a gente não abre a mão do nosso orgulho, tá? E a gente acaba querendo ter uma expectativa que algo vai mudar na nossa vida, sendo que a gente não abre mão do que a gente tem que abrir, nossa mão do nosso orgulho, da nossa altivez, de tudo que não é dele, tá? Que atrasam a gente chegar aonde que a gente quer, aonde que ele quer, aonde que ele nos mostrou no futuro, aonde que é o melhor lugar que ele planeja para nós. Então essas coisas atrasam de chegar no nosso destino, atrasam de chegar aonde que a gente almeja, tá? Então o que a gente precisa de tomar cuidado, se a sua vida ou se a minha vida se aplica em mim também, não chegou
está dando tudo errado, se você não está onde que você queria, se você está feliz de alguma forma em alguma área da sua vida, é porque você está, se você tem fé que essa área vai dar certo, então você precisa de realmente entender se você está vivendo uma fé ou se é a negação, se você está negando a fé, tá? Porque a negação é você negar a fé, tá? Então a fé, ela precisa de ser casada com atitudes, porque senão ela é uma fé morta. Tá? Então o que a gente precisa de realmente parar e analisar onde que a gente quer chegar. A gente está praticando a fé ou a negação? A gente está negando a fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você não estiver agradando a Deus, é porque você está vivendo a negação. A negação é você negligenciar os fatos, ou seja, qual que é o fato? Eu preciso de plantar uma semente, essa semente eu preciso de cuidar dela para que ela possa germinar, e existe um processo que eu não sei quanto tempo leva esse processo, e depois quando ela chegar quando ela já chegar na hora de dar fruto, o que vai acontecer? Ela vai me dar o fruto, e desses frutos eu posso comer o fruto, mas não a semente, e eu continuo a plantar, tá? Essas sementes. Então a fé é justamente isso, é princípio. Você planta uma semente para depois colher, tá? Só que existe esse processo entre a plantação e a colheita, ok? Então você precisa de respeitar o processo e você precisa de realmente aprender o que é o processo da vida, tá? Então a vida, ela é feita de processos, e nesse processo você sabe que você precisa de cuidar da planta, né? Você precisa de colocar água, você precisa de proteger ela às vezes de algum animal, às vezes de algum ataque, né, externo, ou às vezes do sol, né? Então existem vários fatores de insetos, né, que às vezes pode estar comendo e acabar com esse processo, tá? Então existem muitos maus que estão ao nosso redor, como eu disse, que o inimigo anda ao nosso derredor, para ele realmente acabar com a fé. Qual que é a nossa fé? De colher os frutos dessa árvore, tá? Então é isso. Então você precisa de realmente cuidar. E isso, na verdade, não termina quando você colhe os frutos. Porque daquele fruto você vai pegar mais semente e você vai continuar a plantação. Tá? Então esse é o princípio, esse é a fé. Ou seja, a fé com obras, ela é válida. Então nesse vídeo eu quero te deixar você realmente analisando dentro da onde que você quer chegar, dentro dessa luta que você está passando, dentro dessa dificuldade que você está passando, né? E se você tem fé, tá? E se você tem fé, o que você está fazendo para essa fé se tornar realidade, tá? Então a gente tem que parar de viver uma negação, ou seja, negar a fé e aceitar a fé. E a fé sem obras é morta, e a gente precisa de cumprir princípios, tá? Quando a gente sempre quebre regras, tá? É o que eu sempre falo, sempre quebre regras, mas nunca princípios. Porque quando a gente cumpre com os princípios, Deus cumpre com as promessas. Então, isso é um fato, tá? É um fato, mas a gente precisa de parar e ter a consciência o que a gente precisa de estar fazendo para a gente conseguir o que a gente almeja, o que a nossa alma almeja, tá? Então é isso. Eu sei que às vezes você nunca ouviu isso dentro de uma igreja, dentro de um templo, tá? Mas eles também não aprenderam, né? Esse princípio, entre essa diferença, tá? Então a esperança, para você ter esperança, tá, nesse inteirinho da fé, você precisa de cumprir princípios, porque a esperança é cumprimento de princípios. Você só tem esperança em algo, você só tem fé que algo vai dar certo quando você faz alguma coisa, quando você aplica algo na sua vida, tá? Então esse vídeo hoje é justamente para você analisar aonde que você está, o que você está fazendo, tá bom? Então coloque isso em prática, pare para analisar tudo que está acontecendo na sua vida, que as coisas vão começar a acontecer, tá bom? Muito obrigado, gratidão, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.